O procurador deixou claro, né? Ele tem uma postura bastante cautelosa, o que é absolutamente compreensível, né? Numa questão grave como essa. Mas a informação que eu tenho, que não é dele, é ali de vinda do STJD, é que já tem um consenso de que esses jogadores têm que ser afastados, mas depende do processo legal, esses jogadores denunciados, né? Depende desse processo legal do Ronaldo, e não tem como ser feito sem o pedido dele, mas que já tem lá em cima o consenso de que isso tem que ser feito, porque tem que ser dada uma resposta. Está tendo uma pressão muito forte do ecossistema do futebol, digamos assim, para que aconteça um afastamento temporário desses jogadores que já estão denunciados, porque seria uma forma de você dar uma resposta. E aí, além disso, eu ia colocar uma outra questão, que alguns clubes estão afastando preventivamente jogadores que só estão citados, que não estão, por exemplo, nem alvo de discussão no STJD, que está priorizando, como o Ronaldo citou, os casos aí de quem já tem provas mais robustas, né? É uma questão que fica bem aberto, né? Porque assim, o cara é afastado, já fica essa coisa pesando em cima dele, mas ao mesmo tempo ele não tem nada, né? Não tem nenhuma denúncia de justiça comum ali contra ele, né? A gente, inclusive, tem que tomar muito cuidado, porque alguns casos se tornaram públicos, mas para a gente, você coloca o nome do jogador aqui, ele já aparece para o público como condenado, né? Eu acho que é uma discussão que vai ter de como vai tratar esses jogadores que ainda estão citados, porque ao mesmo tempo você compreende o clube, porque ele está com ele cria uma desconfiança sobre aquele atleta e o clube tem que pensar no melhor para ele, mas do outro lado, a verdade é que ao não ter sido denunciado significa que ainda não existem provas robustas contra ele, né? É importante fazer essa diferenciação, como o PVC já destacou, né, PVC? Que eu acho que tem alguns casos, e à medida que a gente vai ter que olhar com lupa cada um deles, né? O caso do Lô Mônaco, que foi quem procurou o Ministério Público para fazer um acordo. E a partir daí ele foi afastado pelo Bragantino. É uma situação diferente do Pedrinho, do Atlético Paranaense, que foi afastado e o Atlético Paranaense informou que o afasta até que os fatos sejam apurados. Nesse caso, por exemplo, se o Pedrinho se sentir lesado na imagem dele, ele pode processar o Atlético Paranaense. Agora, hoje teve uma posição da defesa do Aleph Manga, que foi afastado pelo Coritiba, né? Que eu achei bastante pertinente. Eu não tenho aqui, depois se a gente achar, o advogado dele botou, acho que no Twitter, e ele está dizendo, falou assim, olha, analisei o processo inteiro, 2.000 páginas, o Aleph Manga é citado muito lateralmente num caso e ele está afastado. Aí ele entende e falou assim, eu não entendo que seja um afastamento que faça sentido por conta de ter essa situação. Eu não tenho aqui, eu estou falando em geral o que o advogado dele falou. Eu não tenho aqui o texto exatamente, né? Mas o sentido do que ele disse é esse. Falei assim, eu olhei o processo e tem uma citação muito lateral em termos, então muito. A gente precisa individualizar muitos casos e analisar isso muito. Porque assim, teve um clube de futebol que eu não vou citar aqui justamente, mas que por uma citação muito lateral ali, de que um apostador fala, temos tantos jogadores naquele clube, aí você coloca sob suspeita, tá a torcida colocando sob suspeita o elenco inteiro do clube. Não é uma coisa responsável, né? Digamos assim. Não é uma coisa que deveria acontecer, né? Tem casos diferentes, e como você falou, são 7 mais 8, né? Da operação penalidade máxima 1 entre jogadores, 7 da penalidade máxima 1 e 8 da penalidade máxima 2. Desses, tem um denunciado, que é o Eduardo Bauerman, da Série A, e tem os afastados, né? Então, Richard, o Cruzeiro disse que conversou com o Richard e decidiu afastá-lo. O Atlético Paranaense informou que afastou o Pedrinho e o Brian Garcia até que os casos sejam apurados. O Coritiba anunciou o afastamento do Aleph Manga e do Jesus Trindade. Então, vai ter caso que o clube vai ser processado na sequência, que é a imagem do jogador. Ele vai correr o risco de ser processado. Então, são casos diferentes. Como informação, a gente pode dizer, o Eduardo Bauerman, da Série A, foi afastado porque ele está denunciado. O Kevin Lô Mônaco, do Bragantino,
o Bragantino o afastou depois de saber que o jogador procurou o Ministério Público para fazer um acordo. Ele não é o denunciado, mas ele tá citado. Então, são casos diferentes. Então, os jogadores afastados foram afastados preventivamente pelo clube, o nome do jogador vai aparecer e a gente não vai dizer aqui que ele é culpado ou inocente. Ele foi afastado, é a palavra exata a usar. E a gente vai ter que tomar cuidado com as palavras todos os dias. Inclusive, Perrone, até para pontuar em cima da tua reportagem sobre essa preparação de suspensão preventiva, dos jogadores que estão citados ali na lista, tem alguns deles da Operação Penalidade Máxima 1 e da 2, é isso? Na lista, sim, né? Tem dos dois casos. Eu só acho interessante aí nessa discussão, eu acho que é uma oportunidade para os clubes, assim, de repensarem tudo, de prepararem com seus departamentos jurídicos modelos de contrato que já façam a previsão de tudo isso. Claro que eu sei que não é uma coisa simples, você colocar no contrato, você não vai poder colocar no contrato, se o cara aparecer no escândalo assim, está rescindido, não vai. Mas você pode pegar e fazer coisas dentro da lei que já deixem tudo preparado, o caminho preparado. Olha, aconteceu isso, é assim que vai seguir, o cara assinou o contrato, está dentro da lei, porque as coisas estão acontecendo, né? É todo tipo de confusão, de escândalo, coisas que a gente vai lidando, as coisas vão se transformando, vão acontecendo, e os clubes precisam mudar o jeito de pensar, de agir, principalmente, né? Porque parece sempre que acontece uma coisa, ninguém está preparado, ninguém sabe o que vai fazer, e o que vocês falaram aí, existe o risco de alguns clubes se darem mão na justiça depois. Na medida provisória vai estar previsto que, medida provisória, talvez não, mas no grupo de trabalho, na sequência, que vai ser criado por uma emenda interministerial, não é emenda a palavra certa, mas o grupo interministerial que vai ser criado vai colocar na legislação que jogador de futebol, técnico de futebol, profissional de clube de futebol, vai ser vedado a participação em apostas. Isso está claro que vai ser proibido. A partir do momento em que alguém diz, isso pode estar no contrato do jogador, mas isso vai estar na lei. Então, até pelo sistema CBF, pelas regras da CBF, já é proibido que o jogador aposte, né? Mas, de qualquer maneira, a partir do momento que houver a regulamentação, vai se criar o grupo de trabalho interministerial e você vai criar regras são os pontos centrais a partir de agora, do ponto de vista da legislação, da informação do que vai acontecer em Brasília. O presidente Lula, precisa assinar a medida provisória que está pronta na Casa Civil. A partir do momento que o presidente Lula assinar a medida provisória, vai se criar um grupo de trabalho com 3 integrantes do Ministério da Fazenda, com o Ministério do Esporte, provavelmente com a participação de confederações, não apenas de futebol, mas das confederações de outros esportes, que também podem ser afetados por apostas, em maior ou menor escala. E a partir daí você vai determinar, inclusive, regras dos sites que vão precisar informar e retirar do ar as apostas em volumes incomuns. Se a Inglaterra consegue fazer isso e tem aposta, teve o caso do Chakra no ano passado que eu citei aqui, e tem aposta e tem suspeita, vai ter aposta e vai ter suspeita aqui, mas você precisa minimizar. Então você precisa ampliar isso para a legislação federal, para o processo de regulamentação. Repito, a intenção é criar uma agência, né, PVC? Que vai criar agência. Essa regulação. O primeiro passo vai ser criar de portaria, enfim, mas a intenção é criar essa agência primeiro passo vai ser, depois da assinatura, a criação do grupo de trabalho